Vamos começar com um resumo do vídeo anterior. Introdução à cultura. Cultura refere-se ao conjunto de valores, crenças, práticas, costumes, tradições, arte e conhecimentos compartilhados por um grupo de pessoas. Ela engloba a forma como uma sociedade vive, se expressa e se relaciona com o mundo ao seu redor, influenciando a língua, a comida, a religião, a música, a arte e outros muitos aspectos da vida cotidiana. A cultura desempenha um papel fundamental na identidade de um grupo ou sociedade. O que é cultura, por José Luiz dos Santos? Segundo ele, a cultura é um conjunto de conhecimentos, tradições, valores, crenças, costumes, tudo o que forma a maneira de agir de um povo, tudo que é transmitido através de gerações. A cultura junta todas as formas de expressões, sendo elas a arte, a dança, pinturas, música, escritas, religiões, entre outras. Também é notada a maneira como o povo se comporta e se comunica entre si. A cultura é dinâmica e está sempre em mudança e evolução, sempre em novas descobertas e atos. A cultura molda quem somos, nossos costumes e manias, que aprendemos desde cedo, que nossos pais herdaram de seus pais e assim sucessivamente. Ela diferencia os povos e une grupos entre si. A ideia de cultura, Terry Eggleton. Segundo o livro, a cultura não pode ser reduzida a uma lista de produtos artísticos e tradicionais. Ao contrário, afirma que a cultura é um processo social vivo, incorporando a produção de significado e negociação de valores. Também, a cultura não pode ser separada da ideologia, pois as práticas culturais são influenciadas e moldadas por crenças ideológicas. Como, por exemplo, no livro Otelo, de William Shakespeare, onde existem críticas sobre racismo e machismo. E também em pinturas renascentistas, onde tratavam a mulher como um simples objeto e desejo sexual. Também o livro vai falar da importância da crítica cultural. 1. Desconstrução de significados. Através da crítica cultural é possível demonstrar e examinar os significados subjacentes nas obras culturais. 2. Contextualização. A crítica cultural contextualiza obras dentro de seus ambientes históricos, políticos e sociais. E 3. Abertura ao debate. Ao analisar criticamente a cultura, a crítica cultural estimula o debate e a discussão sobre questões importantes na sociedade, promovendo a reflexão e a conceitualização. Identidade cultural. O que é identidade cultural? É o conjunto de características, valores, tradições, costumes, crenças e expressões artísticas que definem um determinado grupo ou comunidade. É a gente se perguntar quem sou eu nessa sociedade. Como, por exemplo, o Carnaval, que é uma festividade conhecida mundialmente e representa fortemente a identidade cultural do país. Bom, esse foi um breve resumo do vídeo anterior. O supra-orgânico da geografia cultural americana. Duncan aborda a importância do conceito do supra-orgânico na geografia cultural americana. O autor argumenta que o conceito é fundamental para entender a interação entre as sociedades humanas e o ambiente em que vivem. Duncan explica que o supra-orgânico se refere a aspectos de culturas que são além do indivíduo e do nível social. Ele se concentra em forças sociais e culturais que transcendem esses níveis e moldam a paisagem e a forma como as pessoas interagem com o ambiente. Ele destaca que o supra-orgânico pode ser observado em diferentes elementos culturais, como crenças, ideias, símbolos e práticas,
Esses elementos moldam a forma como as pessoas percebem o lugar, atribuem significados aos espaços geográficos e constroem uma identidade cultural coletiva. Ele argumenta também que o estudo do supraorgânico é importante porque ajuda a compreender como as sociedades humanas moldam e são moldadas por seus ambientes. Ele enfatiza que as paisagens culturais são produtos dessas interações e que a análise do supraorgânico é fundamental para entender a dinâmica e a evolução das paisagens. Com isso, Duncan destaca a importância do conceito do supraorgânico na geografia cultural americana. Ele argumenta que esse conceito ajuda a compreender as interações entre a sociedade e o ambiente, e como elementos culturais coletivos moldam as paisagens culturais e as percepções e usos do espaço geográfico. Não existe aquilo que chamamos de cultura para a reconceitualização. Para Don Mitchell, no texto, não existe aquilo que chamamos de cultura para uma reconceitualização da ideia da cultura em geografia. Aborda a necessidade de repensar o conceito da cultura na geografia. O autor argumenta que a definição tradicional de cultura, baseada em valores, práticas e identidades compartilhadas, não é o suficiente para compreender a complexidade e a diversidade cultural que existe no mundo contemporâneo. Mitchell argumenta que a cultura não é algo fixo e estático, mas sim algo dinâmico e em constante transformação. Ele destaca o papel do espaço geográfico na formação e manifestação da cultura, afirmando que a cultura é moldada por processos sociais, econômicos e políticos que ocorrem em um determinado lugar. Além disso, o autor critica a ideia de que cultura é algo homogêneo em uma determinada região, afirmando que há uma multiplicidade de culturas que coexistem e se misturam em espaços geográficos diversos. Ele ressalta a importância de reconhecer e valorizar as diferentes expressões culturais presentes em um determinado lugar, em vez de se concentrar em uma única cultura dominante. Mitchell propõe uma nova abordagem para o estudo da cultura na geografia, que prioriza a análise das relações de poder, desigualdade e hierarquias presentes nos processos culturais. Ele incentiva os geógrafos a considerarem como a cultura é produzida, consumida e comercializada, e como isso afeta grupos sociais. Em suma, Don Mitchell busca desconstruir a visão tradicional de cultura e propor uma abordagem mais crítica e conceitualizada, que recomeça a fluidez, diversidade e complexidade da cultura no espaço geográfico. Então, dando continuidade, eu vou falar um pouco sobre a geografia cultural de Roberto Lobato Correia. Introdução. O texto aborda a evolução da geografia cultural no Brasil em 3 momentos: rejeição inicial, relativa aceitação e subsequente vulgarização. Destaca a necessidade de refletir sobre essa trajetória, enfatizando a falta de clareza na compreensão da geografia cultural. O autor também propõe esclarecer a natureza da geografia cultural em 6 pontos subsequentes, cujo eles são: número 1, conceito de geografia; número 2, geografia cultural, uma prática com um século; número 3, significados, palavra-chave; número 4, a natureza política; número 5, objeto, tempo, escala; e número 6, a heterotopia epistemológica. Agora eu vou falar especificamente de cada um desses tópicos. O conceito de cultura. O conceito de cultura é fundamental, mas complexo e polissêmico, variando entre senso comum e as ciências sociais. No contexto da geografia cultural, esse conceito é abordado através de 3 eixos. O primeiro considera a cultura de forma ampla, abrangindo uma série de fenômenos, enquanto o segundo vê de acordo com
o papel que desempenha na sociedade, seja determinado pela natureza, base econômica ou como contexto. O terceiro eixo considera a cultura em relação ao processo de mudança, podendo ser uma evolução linear comum a todos os grupos, uma evolução própria específica para cada grupo ou impossibilidade de realizar estudos que não sejam síncronos. Essas diferentes perspectivas sobre a cultura têm implicância significativa na geografia cultural, com a geografia cultural sauriana favorecendo uma visão ampla de cultura e a geografia cultural renovada optando por uma visão mais restrita. A escolha entre essas perspectivas influencia a abordagem do pesquisador. Embora não haja um caminho melhor do que o outro, a escolha impacta diretamente na direção da pesquisa a ser seguida. Portanto, a compreensão das diferenças fundamentais entre visões é crucial para pesquisadores no campo da geografia cultural. Segundo tópico é a geografia cultural, uma prática com um século. A história da geografia cultural é dividida em várias fases significativas. Segundo Claval, em 1999, a geografia cultural surgiu por volta de 1890, inicialmente na Alemanha, no contexto da formação da geografia como disciplina. De 1890 a 1940, a primeira fase então dessa abordagem se caracterizou por um foco na paisagem cultural e nos fenômenos de vida, considerando as relações entre sociedade e natureza, bem como temas como regiões culturais, ecologia cultural e a influência humana na natureza. O segundo período, entre 1940 e 1970, testemunhou uma retração da geografia cultural devido à influência da geografia regional e à evolução teórico-quantitativa. Durante a Segunda Guerra Mundial, então, o crescimento capitalista pós-guerra, a ênfase mudou dos estudos sobre as paisagens culturais e aspectos rurais para estudos pragmáticos focados em transformações do espaço, lógicas locacionais e estudos urbanos, substituindo em grande parte o trabalho de campo por interferências estatísticas. No entanto, a geografia cultural persistiu, com a publicação coletânea de Hints in Culture Geography em 1962. A partir de 1970, a geografia cultural passou por uma reformulação significativa, impulsionando por jovens geógrafos. A década de 1970 foi um período de debates epistemológicos, teóricos e metodológicos, levando ao surgimento de uma geografia crítica e diferentes subcampos. A década de 1980 viu o estabelecimento da geografia cultural renovada, com o lançamento de periódicos especializados e a ampliação, então, das possibilidades de publicação de textos no campo. No Brasil, a geografia cultural ganhou relevância a partir de 1993, com a criação do NEPEC, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre o Espaço e Cultura, no URJ. O subcampo da geografia cultural tornou-se, então, uma disciplina estabelecida no país, com a publicação de periódicos, livros e a promoção de pesquisas no campo. Essa evolução histórica destaca a importância da geografia cultural e sua relevância em diferentes contextos acadêmicos. Tópico de número 3. Significados. A palavra-chave. Bom, esse texto destaca então a importância dos significados na compreensão da vida material e a simbólica dos seres humanos. Os símbolos desempenham um papel fundamental na expressão de significados associados às várias esferas da vida. Os significados não são fixos, mas sim instáveis e abertos a diferentes interpretações, o que evita a imposição de um único sentido. Além disso, então, os significados não são apenas um produto social, mas também uma condição para a reprodução social, influenciando valores, crenças e relações sociais. A imparcialidade da cultura é explorada como mapa de significados, permitindo representações cartográficas da geograficidade humana. Isso vai além da metáfora, pois esses mapas têm um grande potencial como instrumentos de empoderamento para grupos oprimidos, permitindo a descoberta de novos significados no espaço geográfico.
A cultura da diversidade de interpretações atribuídas à existência humana inclui a sua espacialidade é fundamental para a geografia cultural. Os geógrafos culturais concentram-se nos significados para responder a questões sobre as pessoas perceberem, interagem e se relacionam com os lugares de maneiras distintas. Além disso, a cartografia do campo cultural pode revelar novas perspectivas sobre a ação humana, permitindo o exercício do poder e servindo como veículo para descobrir significados ocultos no espaço geográfico. Ainda, os estudos sobre a interpretação da organização espacial também são mencionados como coletâneas organizadas por Stephen Daniels e Dennis Conrad, por Taylor Byrne e James Duncan, como, por exemplo, de pesquisas que exploram a iconografia e a representação da paisagem. Tópico de número 4. A natureza política. A geografia cultural, renovada a partir da década de 1970, adquiriu um claro caráter político. A inserção entre cultura e a política é uma questão há muito tempo destacada por cientistas sociais. Os debates sobre a cultura da classe dominante e as culturas alternativas refletem uma perspectiva política, ligando a cultura às diferentes classes sociais, estruturas de poder e políticas culturais de diferenciação. Neste contexto, a cultura não é vista apenas como um reflexo da sociedade ou uma entidade dependente, mas também como um meio de condição de existência à reprodução. O entendimento da cultura como estruturas de significados da política como um veículo para se tornar essas estruturas públicas destaca, então, a política de produto e a circulação de significados. A relação entre cultura e política é evidenciada em manifestações materiais e imateriais. Códigos, normas e as leis representam um aspecto imaterial, enquanto a paisagem cultural é um exemplo marcante de manifestação material. A paisagem cultural é impregnada de significados políticos e pode refletir o poder de classe dominante. A polivocalidade da paisagem cultural, ou seja, as diferentes interpretações que diferentes grupos sociais atribuem a ela, é politicamente significativa, pois representa então a possibilidade de construção de significados diversos e até opostos. Além disso, os monumentos em espaços públicos como parte de paisagem expressam uma iconografia política do território, transmitindo mensagens de celebração ou contestação. A cultura assim se torna uma arena política, em que significados são disputados e moldados por diferentes grupos. Tópico de número 5. Objeto, tempo e escala. A geografia cultural, centrada na interpretação de representações construídas por diferentes grupos sociais a partir de suas experiências e práticas, não é definida por um objeto de estudo específico, mas sim por sua abordagem contextual. Isso significa que áreas tradicionalmente associadas a outras subdisciplinas geográficas, como economia, política ou social, podem ser examinadas na perspectiva da geografia cultural quando se analisam então as interpretações e representações que esses grupos fazem no espaço. Por exemplo, o estudo da região pode se adequar na geografia cultural, mas é importante centrar-se na espacialidade do sagrado e compreender os preceitos da religião em questão. Da mesma forma, uma área operária pode ser considerada na geografia cultural quando se analisa como os operários representam o espaço em que vivem e trabalham. Essa perspectiva complementa outras abordagens, enriquecendo a compreensão do espaço vivido. Além disso, a geografia cultural também se interessa pela natureza, pela distância aos lugares e grupos culturais e pelas representações de diferentes grupos em relação à natureza e ao espaço social. Isso amplia o escopo do que pode ser considerado relevante para o campo, incluindo as áreas tradicionalmente associadas a ele. Quanto ao tempo, embora os geógrafos culturais saurianos tenham dado ênfase ao passado, a geografia cultural renovada não exclui o processo do passado, mas valoriza o presente e o passado recente.
O que importa é a análise dos significados atribuídos à geografia cultural. Portanto, concentra-se nos significados que os grupos sociais constroem em relação ao passado, ao presente e ao futuro. Em relação à escala geográfica, não há uma escala que seja a priori superior a outra. A geografia cultural renovada pode abranger desde as áreas muito pequenas, como uma rua ou um prédio, até mesmo maiores, como cidades, regiões ou países. A escolha da escala depende das questões da pesquisa e implica ajustar o foco e os procedimentos de acordo com a escala escolhida. Uma vez que os significados variam de acordo com os diferentes tipos de escalas em que a vida se desenrola. Portanto, a geografia cultural é flexível, enquanto a escolha da geografia geográfica adapta-se às necessidades de pesquisa e de investigação dos significados atribuídos ao espaço. Tópico de número 6. A heterotopia epistemológica. A geografia cultural não é um subcampo caracterizado por uma única ortodoxia epistemológica. A partir dos anos 80, tornou-se evidente que a geografia cultural é epistemologicamente heterotópica, uma característica que não é exclusiva e que nem corresponde com o Gertz denomina, então, de mistura de gêneros. Nessa heterotopia epistemológica, diferentes matrizes e abordagens coexistem, combinando-se e justapondo-se. A geografia cultural, então, nos Estados Unidos, nas décadas de 1990, é composta por 3 correntes principais, que são correntes humanistas, e a corrente pós-estruturalista e a corrente materialista histórica. Todas as correntes são pós-positivistas e têm como palavra-chave significados. A corrente humanista, influenciada pela fenomenologia de Russell e de Hegel, tem em Raifu Tuam um dos seus principais representantes. Ela concentra-se em questões, então, relacionadas aos significados e valores humanos na interpretação das paisagens culturais e lugares. Sua abordagem está fortemente ligada a humanidades históricas, literatura e filosofia. A corrente pós-estruturalista rejeita a ideia de uma única interpretação da sociedade em seu espaço. Ela é influenciada por pesquisadores como Gertz, Foucault e Say. Um exemplo notável, então, é o estudo do Kahn sobre a política de interpretação de paisagens em Kandy, Sri Lanka, no início do século XIX, e a análise das controvérsias em torno das formas simbólicas espaciais também é um foco dessa corrente. Conclusão. Então, o texto ele buscou destacar as principais características da geografia cultural que surgiram a partir das transformações ocorridas após 1970 na área da geografia. É importante não reconhecer que existem lacunas importantes a serem preenchidas. A geografia cultural é diversa em seus propósitos e métodos, oferecendo aos geógrafos, então, diversas abordagens para compreender as ações humanas. Não existe um único caminho que seja inerente e melhor que o outro. Então, o autor, ele deve escolher o caminho e seguir com base em suas próprias questões de criatividade investigativa. Dando seguimento, eu vou falar sobre o texto A Abordagem e a Concepção Cultural e Espaço Geográfico de Paul Claval. Introdução. O texto, então, ele aborda a evolução das concepções geográficas ao longo do tempo. Inicialmente, predominaram, então, as perspectivas naturalistas e fundamentalistas que tratavam a natureza, sociedade e cultura como entidades globais e homogêneas, não questionando esses aspectos. No entanto, a abordagem cultural surgiu como uma visão diferente, rejeitando a homogeneização dessas identidades e focando na compreensão do significado que as pessoas atribuem ao ambiente ao seu redor. Essa perspectiva adentra nos valores, nas crenças e estratégias que moldam a vida social, política e cultural. A ciência geográfica é vista como uma prática discursiva e autenticidade. É garantida, então, por meio de normas. Paul Claval ele também destaca a evolução da geografia ao longo do tempo como uma mudança na ênfase da pesquisa.
enquanto as abordagens naturalistas e fundamentalistas buscam explicar realidades globais e abordagens culturais valorizam então a exploração de realidade local e subjetiva, reconhecendo a importância dos valores e normas na compreensão do espaço. Número 1. O espaço ou espaços da geografia concebido como estudo de inserção na sociedade na natureza. Nesse tópico, então, discute-se o conceito de espaço na geografia, principalmente na relação entre sociedade e natureza. Por muito tempo, os geógrafos concentraram-se na natureza como a realidade fundamental, questionando a formação da Terra e suas formas antes de analisar a presença humana. A partir do século XVIII, os geógrafos adotaram uma perspectiva naturalista, mesmo ao abordar realidades humanas. Eles são herdeiros dos filósofos da natureza que atribuíram à natureza um papel importante na compreensão da criação. A natureza não é vista como um dado, mas como então algo a ser decifrado para compreender o Criador. Os diferentes seres humanos vivem em sociedades diferentes e os geógrafos observam essas sociedades como dados empíricos. Eles não tentam reconstruir a origem das entidades sociais, mas sim entender então como essas sociedades são vistas como realidades globais, então como elas estão inseridas na natureza. E isso, então, envolve o estudo de como diferentes grupos humanos obtêm o que precisam da natureza para atender às suas necessidades, como produção de alimento, construção de abrigos e a fabricação de roupas e ferramentas, garantindo, então, a conservação biológica e a reprodução. Nessa abordagem, os métodos são naturalistas e os geógrafos observam como diferentes grupos de inserção na natureza, explorando então suas paisagens para entender os métodos de adaptação e sobrevivência desses grupos na interação entre sociedade e natureza. Tópico de número 2. Geografia como ciência na superfície terrestre. Neste tópico, a geografia então é vista como a ciência da superfície terrestre, e os geógrafos não se concentram no espaço como geometrias que o fazem. Para criar os mapas necessários, os geógrafos precisam de conhecimento sólido em cosmopografia para entender a posição da Terra no sistema solar e determinar as coordenadas dos pontos a serem estudados. A elaboração de mapas é uma etapa anterior ao trabalho do geógrafo, normalmente realizada por especialistas como engenheiros topográficos ou geodecistas, dependendo da escala. O geógrafo usa mapas para analisar a superfície terrestre, mas não é responsável por produzi-los. Essa abordagem é conhecida como a visão no final do século XIX, onde a geografia se concentra na superfície da Terra, especialmente na interface entre a litosfera e a hidrosfera, bem como na atmosfera. A cidade vista pelo geógrafo é a paisagem, como uma paisagem vista do céu é mapeada em oposição à perspectiva do viajante que explora o ambiente de forma mais subjetiva. Tópico de número 3. A superfície terrestre como um mosaico de paisagens e pirâmides de seres vivos. Neste tópico é apresentada então uma abordagem ecológica da superfície terrestre como um mosaico de paisagens e pirâmides de seres vivos. A análise de paisagens revela uma variedade de ambientes locais, há alguns mantidos em seus estados naturais e outros modificados pelo homem. A inserção dos grupos humanos na natureza está relacionada à sua capacidade de garantir alimentos de maneira abundante e segura, seja explorando os ecossistemas originais ou ecossistemas cultivados. O crescimento populacional periodicamente desafia o equilíbrio entre grupos humanos e a natureza, exigindo a invenção de novas normas de uso do meio ambiente, imigração de população excedente ou desenvolvimento de intercâmbios com áreas que têm recursos em excesso. O estudo da interação entre humanos e a natureza envolve a análise de ferramentas e técnicas utilizadas pelos grupos sociais para satisfazer suas necessidades,
Isso inclui a coleta de plantas comestíveis, a caça, a pesca e o desmatamento para a propagação de espécies domésticas. A análise dos estilos de vida revela as práticas de inserção ecológica dos grupos humanos em seu ambiente. Tópico de número 4. Uma realidade estruturada. Paisagens agrícolas, regiões e ambientes humanizados. Neste contexto, a geografia lida com a complexidade das paisagens, regiões e ambientes humanizados da Terra. As paisagens naturais são marcadas por associações vegetais dominantes como florestas, prados, estepes, savanas e formações arbustivas. Os grupos que dependem do desmatamento precisam proteger suas terras cultivadas do movimento do gado e fertilizá-las com esterco animal, levando então a soluções como pastagens, sistemas in-field ou outfield ou open fields. Então nós, geógrafos, observamos e mapeamos essas paisagens e regiões que podem ser definidas por condições naturais ou moldadas pelas atividades humanas. Algumas regiões geográficas têm fronteiras naturais, enquanto outras, como regiões agrícolas ou industriais, são definidas pela atividade humana. Regiões históricas são aquelas, então, com diversas divisões estáveis, enquanto regiões polarizadas são influenciadas por centros urbanos. A paisagem humanizada revela em diferentes pontos do mundo como as diferentes características como pântano insalubres, costas rochosas para pescas e comércio, zonas montanhosas como agricultura mediterrânea e muito mais. Tópico de número 5. A análise da situação oposição. Neste texto, os geógrafos, consideram a importância da situação oposição para entender as condições de inserção dos grupos humanos em seus ambientes. Eles reconhecem que fatores como latitude, altitude, proximidade do mar e acessibilidade afetam a relação entre os seres humanos e seu ambiente. O estudo ecológico ajuda a compreender os vínculos entre os grupos sociais e o ambiente em que vivem. A análise da situação destaca a mobilidade das pessoas, sua capacidade de se deslocar, trocar bens e estabelecer conexões em outras regiões. Os geógrafos então examinam tanto a posição absoluta, latitude, quanto a posição relativa, que explica o grau de facilidade para estabelecer relações com outras regiões, para entender como as relações com lugares distintos desempenham um papel de inserção em grupos humanos da natureza. Tópico de número 7. O espaço ou espaços da geografia e o papel da distância nele, funcionamento de empresas. Aqui, então, a gente discute o papel da distância da geografia e no funcionamento das sociedades, as perspectivas naturalistas, que concentram-se na inserção das sociedades na natureza, não é a única forma de estruturar a geografia. Então, aqui a geografia moderna se concentra em como as sociedades funcionam em relação à distância em um contexto atual, abandonando então a abordagem naturalista. Tópico de número 8. Os conceitos chaves, espaço, distância e localização. Para quem tenta avaliar o impacto da distância no funcionamento das sociedades, porém, o dado básico não é a superfície terrestre com a diversidade de ecossistemas que os caracterizam. Então é o suporte sobre o qual a própria sociedade se estabelece, se apresenta como uma extensão mais ou menos contínua e não como um mosaico de mídias. É um fator que então intervém nas combinações produtivas, nos objetos de consumo e obstáculos que se torna dependiosa a circulação de mercadorias, pessoas e informação. O objeto que chama a atenção de nós, geógrafos e dos pesquisadores, não é uma realidade concreta, mutável e complexa. Se trata então de uma superfície sem a qual as pessoas não poderiam viver, mas se cria então elas distâncias que prejudicam as interações que precisam estabelecer. Para designar então a superfície, pesquisadores e geógrafos falam sobre o espaço. Sua ciência se torna uma disciplina do espaço, o estudo dos aspectos espaciais dos comportamentos, a transição do estudo da superfície terrestre para o espaço em que os organismos evoluem. Sociedades é uma marca, então, numa ruptura, numa imagem em termos de estudos geográficos. Então, ele abandona o ponto de vista naturalista e os gostos pelo concreto. Tópico de número 9. A organização do espaço.
Aqui, então, a gente discute sobre a organização do espaço pela nova geografia. O espaço não é apenas uma entidade física, é povoamento por pessoas que estabelecem relações e criam redes sociais e materiais. As redes sociais envolvem indivíduos com interesses comuns, enquanto as áreas materiais consistem em canais de comunicação, incluindo transporte e telecomunicação. A geografia enfoca a dimensão social e material da organização do espaço, então destacando o papel das conexões sociais e das infraestruturas de comunicação. Os nós, ou pontos de convergência, são essenciais para facilitar, então, as interações entre os atores, semelhantes aos interruptores de sistemas telefônicos. A evolução contemporânea dos sistemas de comunicação e telecomunicação expande as oportunidades para aproveitar os benefícios de diferentes pontos, tornando os centros urbanos de grandes metrópoles atrativos, mesmo que estejam distantes uns dos outros. Há uma interconexão entre redes sociais, redes de transporte, redes de telecomunicação e redes urbanas, todos obedecendo uma lógica espacial semelhante. Isso destaca, então, a complexidade da organização do espaço em níveis sociais e materiais. Tópico de número 10. As vantagens do distanciamento. Bom, a reflexão sobre a organização do espaço não se limita a destacar as vantagens do centralismo que reduz as barreiras impostas pelo distanciamento, mas também enfatiza que o isolamento pode ter benefícios, especificamente em períodos de instabilidade, oferecendo segurança. A distância e o isolamento contribuem para o desenvolvimento de tradições originais, dialetos e línguas únicas. A organização do espaço, então, oferece vantagens, já que as diferentes soluções estão disponíveis para resolver problemas proporcionando flexibilidades e capacidade de adaptação e mudanças. O geógrafo descobre, então, um espaço que atende os requisitos funcionais da sociedade atual, resultante de uma construção de infraestruturas de transporte e comunicação, além da configuração de redes sociais e hierarquia de lugares. Tópico de número 11. A abordagem cultural e o problema do espaço geográfico. A abordagem cultural da geografia surgiu em relação às insuficiências das concepções naturalistas e funcionalistas que dominaram a pesquisa geográfica até a década de 1970. Ela questiona, então, a ideia que a natureza e a sociedade são entidades globais e homogêneas. Em vez disso, enfoca as realidades essenciais e a forma como as pessoas vivenciam essas realidades em suas trajetórias individuais. As abordagens culturais consideram que as sociedades não são blocos homogêneos, mas sim o resultado de coalescências e implicações de lugares. Cada pessoa segue seu próprio itinerário, acumulando uma cultura única. No entanto, indivíduos que compartilham os mesmos lugares e círculos sociais têm similaridades em suas interpretações e formam o que é chamado de local, uma unidade básica da realidade social e cultural. Essa abordagem a gente destaca então a diversidade intrínseca das sociedades e a fragilidade de suas fronteiras. A geografia cultural rejeita a visão de entidades homogêneas e busca entender as complexas interações culturais, sociais e espaciais que moldam o mundo. Tópico de número 12. Uma reconstrução do social. Essa parte do texto, então, ele destaca que o espaço, natureza, cultura e sociedade são realidades construídas a partir de representações adquiridas por meio de processos de comunicação. A sociedade não é uma entidade superior que existiu antes dos indivíduos, que nasce simultaneamente com a cultura, resultando dos processos então, de comunicação e transmissões que garantem práticas, habilidades e conhecimentos. O estudo das categorias usadas para representar a realidade é uma tarefa então constante para nós, permitindo uma compreensão mais complexa da sociedade na comparação com as teorias naturalistas ou fundamentalistas. Isso destaca a importância da linguagem e da comunicação na construção da realidade social e individual. Tópico de número 13. Lugares, territórios e identidades. As trocas entre indivíduos ajudam a construir identidades e consciência de pertencimento a grupos. A sociedade é formada por grupos estruturados, influenciados pelas visões que as pessoas têm de si mesmas e dos outros. Isso leva à oposição e distinção de entidades como entre imigrantes e nativos, criando a necessidade de controlar espaços onde se sentem em casa. Tópico de número 14. A atenção dada aos processos até então ignorados.
A abordagem cultural em geografia enfoca os processos de comunicação anteriormente negligenciados. Analisa então de como os conteúdos comunicados variam com a oralidade, a escrita e a imagem e como a distância pode afetar esses processos. A comunicação muitas vezes busca transferir informações, o que pode ser obstacularizado pela distância, mas também pode ser breve e simbólica, facilitando a conexão então entre aquelas pessoas que compartilham ideias, superando os efeitos da distância. Conclusão. Então, os autores eles desenvolveram concepções do espaço ao longo do tempo para abordar problemáticas específicas. Inicialmente, havia então uma perspectiva naturalista, enfatizando a relação entre grupos sociais e a natureza. Depois, nas décadas de 1950 e 1960, uma visão funcionalista predominou, destacando então o equilíbrio e a organização de vida social. No entanto, a abordagem cultural ela adota uma visão diferente do que era real. Ela não aceita que a natureza, a sociedade ou cultura se imponha como entidades separadas. Em vez disso, concentra-se então na história de cada indivíduo, seu itinerário, encontros e experiências. A sociedade é construída a partir dessas experiências e significados compartilhados. Essas três perspectivas da geografia naturalista, funcionalista e cultural não são contraditórias, mas são complementares, sendo essenciais para compreender as dimensões espaciais dos fenômenos sociais em suas totalidades. Geografia e a fenomenologia. Bom, a gente pode começar se perguntando o que é fenomenologia. Segundo Merleau-Ponty, a fenomenologia é a tentativa de uma descrição direta de nossa experiência tal como ela é e sem nenhuma deferência à sua gênese psicológica e às explicações casuais que o cientista, o historiador ou o sociólogo dele possam fornecer. Em síntese, a fenomenologia é o estudo dos fenômenos. Mas o que significa fenômeno? Bom, fenômeno é tudo o que acontece, tudo que a gente pode ver, tudo que a gente pode perceber. É a experiência, a coisa que se apresenta pra gente. A fenomenologia vai surgir para questionar a razão, vai buscar compreender os fenômenos que se apresentam pra gente, entendendo que a consciência de cada um é intencional. Existe uma intenção na maneira como eu interpreto o fenômeno, na maneira como eu entendo e na maneira como eu apreendo esse fenômeno. A fenomenologia se concentra na compreensão da experiência subjetiva, na experiência que cada um tem. O eporré, que é um processo de suspensão do julgamento e das crenças prévias, é super importante para esse processo. Por exemplo, o trovão. Para muitas pessoas, o trovão é visto como medo, mistério, mau agouro. Por outro lado, na cultura Yorubá, que é um grupo étnico da África Ocidental, o trovão é associado a um orixá chamado Xangô. Xangô é considerado um deus do trovão e da justiça. E o trovão é visto como um bom presságio em sua mitologia. Em algumas tradições Yorubá, o trovão é interpretado como a voz de Xangô, e sua presença é vista como protetora. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a geografia humanista e a geografia cultural. A geografia humanista e a geografia cultural são duas abordagens dentro do campo da geografia que se concentram no estudo das interações entre os seres humanos e o ambiente em que vivem, mas com ênfases diferentes. A geografia humanista, muitas vezes chamada de geografia da percepção, enfoca a experiência humana do espaço geográfico. Ela se preocupa com as emoções, percepções e conexões subjetivas que as pessoas têm com o ambiente ao seu redor. Os geógrafos humanistas exploram como as pessoas atribuem significados aos lugares e como isso afeta o seu comportamento e sua relação com o ambiente. Em síntese, a geografia humanista explora as percepções e conexões emocionais das pessoas com o espaço. Por outro lado,
A geografia cultural se concentra nas manifestações culturais e sociais no espaço geográfico. Isso inclui o estudo de como as culturas se desenvolvem em diferentes regiões, como os aspectos culturais influenciam a paisagem e como a cultura afeta a maneira como as pessoas usam e modificam o ambiente. A geografia cultural examina temas como religião, língua, arquitetura, culinária e como esses fatores moldam a geografia. Em síntese, a geografia cultural vai se concentrar nas manifestações culturais e sociais que moldam o ambiente geográfico. Fenomenologia e a geografia. A geografia cultural vai incorporar a fenomenologia ao analisar como as pessoas vivenciam e percebem o espaço geográfico. A geografia cultural pode usar esse enfoque para entender como as pessoas atribuem significado e valor aos lugares. A geografia humanista vai incorporar o ponto de vista das pessoas que vivem nos lugares, nos espaços, nas paisagens. A geografia humanista fenomenológica vai compreender a geografia como ela é vivida, como ela é experienciada. Bom, concluindo, a fenomenologia ajuda a gente a entender a paisagem, o lugar, o espaço e o sujeito que vive a paisagem. Ela vai se propor a ajudar a entender as relações entre o sujeito e o objeto, entre quem está pesquisando e quem vive a paisagem e quem vive a realidade. Neste vídeo, ficou evidente que a geografia cultural é uma disciplina que desafia nossas percepções convencionais sobre o mundo ao nosso redor. Ela nos convida a reconceitualizar a ideia de cultura na geografia, destacando como as interações entre as pessoas e o ambiente moldam nossa compreensão do espaço geográfico. O enfoque cultural nos permite apreciar a riqueza da diversidade humana e a complexidade das paisagens culturais que moldam nossa sociedade. Ao adotarmos essa perspectiva, abrimos novas janelas de entendimento e construímos pontes entre as diferentes formas de ver o mundo. Assim, a geografia cultural continua a ser uma ferramenta valiosa para explorar as profundezas da cultura e do espaço, incentivando-nos a pensar de maneira inovadora e aprofundar nosso conhecimento sobre o mundo que habitamos.